Em primeiro lugar, doutor João Cury, o senhor é especializado em educação. Como que o senhor avalia a educação hoje, tanto a educação a nível de Brasil como do estado de São Paulo? Primeiro, dizer da alegria, Concon, de estar aqui com você, com o Julião, batendo esse papo com a população de Olímpia, através da grande audiência que vocês possuem, não só em Olímpia, aliás, em toda a região, aqui dessa região do estado de São Paulo. Eu tenho um carinho muito grande por essa cidade. Essa cidade, quando eu tive a oportunidade de ser presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, depois secretário de Estado da Educação, nós tivemos aqui em várias oportunidades para fazer investimentos. O governo do estado fez investimentos importantes em escolas, inclusive, muito tradicionais, como é a Anita Costa. A Anita Costa é uma das escolas que eu percebi, vindo à Olímpia, que é um dos grandes xodós aqui da população de Olímpia. Muitas pessoas importantes aqui estudaram no Anita Costa, uma escola muito tradicional, como também na Reis Neves, na Capitão Narciso, foram escolas que tiveram, né, intervenções e obras importantes aqui na época que nós estivemos lá no governo do estado de São Paulo. E uma das coisas muito legais que a gente fez aqui, que hoje é uma das grandes bandeiras que a gente tem levado, não só pelo estado de São Paulo, mas pelo Brasil afora, foi o modelo de creche que nós desenvolvemos aqui em Olímpia, naquele chamado programa Creche Escola do governo do estado, que nós fizemos uma creche aqui no Morada Verde, em parceria com o prefeito Fernando Cunha, né? E eu tive aqui, inclusive, com o prefeito. Foi lançado aquele empreendimento imobiliário, aquele conjunto habitacional, e uma das grandes necessidades era trazer já uma creche para atender as mães e as crianças ali daquela região da cidade. Então nós também fizemos uma creche aqui, então é sempre bom voltar num lugar onde a gente já tem, né, um carinho enorme, um trabalho feito para poder dialogar com alguns amigos que eu tenho aqui. Aqui eu tenho grandes amigos, né? E aqui em Olímpia sempre foi uma cidade que me acolheu muito bem, na área da educação e em outras áreas, por exemplo, como as relações que a gente mantém aqui, inclusive com o pessoal aqui da Guarani, da Tereos, que também são relações que a gente acabou desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Mas para dizer para você, Concon, que a educação hoje é o maior desafio que o país tem. Nós temos um grande desafio, nós temos mais de 70% dos nossos alunos de ensino médio, eles acham a escola atualmente chata. Isso tinha que estar nas capas dos jornais, né? Se a gente fosse de fato um país sério, a gente teria que parar para discutir por que os alunos do ensino médio não entendem a escola atual como uma escola que faz sentido para a vida deles. E a gente tinha que mudar completamente, né, esse sentimento desses alunos. Como é que você vai para um lugar que você não tem vontade de estar lá? Como é que você vai estudar numa escola que você acha que ela não tem nenhum significado para a sua vida? Eu sou de uma geração que o meu pai nos ensinou que nós tínhamos que estudar, fazer uma faculdade, Julião, para depois a gente conseguir um diploma, entrar no mercado de trabalho, ter um emprego, né? E isso é interessante porque essa geração ela não necessariamente entende que ela precisa ter um emprego, ela entende que ela pode e deve empreender, né? Nós somos de uma geração que às vezes o segredo do sucesso profissional era ser empregado de alguém, então a gente não foi estimulado a empreender, a ter o próprio negócio, né? Quantos de nós, né, não fomos estimulados, 45, 50, 55 anos, o segredo do sucesso era pegar o currículo e levar para uma empresa, para uma grande empresa para ser contratado. Essa geração de hoje não pensa assim. E nessa questão do aluno, o senhor acha que a mudança tem que começar pelo aluno, mas também na questão do projeto educacional do Brasil? O senhor, qual a visão que o senhor tem, que o senhor acha que tem que ser melhorado também? Eu acho que nós temos que colocar o aluno no centro das decisões. A gente toma muita decisão pelas pessoas, nós impactamos a vida das pessoas e as pessoas não são sequer consultadas. Na educação, eu escutei muito professor, muitos educadores, muitos técnicos da área da educação. Eu não sou um educador de formação, mas eu dediquei os últimos 6 anos da minha vida, eu dediquei à educação, principalmente à educação pública, porque eu acredito que hoje, Julião, a educação não é uma das chaves de transformação da sociedade, ela é a chave. Ela é a chave. Se a gente quiser transformar, você pode ter certeza que é pela educação. Não tem outro caminho. Ou seja, ela é a base de tudo. Base de tudo. Se você for pegar problemas ambientais, você vai encontrar resposta em questões educacionais. A gente não tem esta consciência. Você vai ter problemas no mercado de trabalho, falta de qualificação, são problemas de ordem educacional. Nós temos muitos problemas que afligem a sociedade atualmente, que você vai buscar a origem deles, está lá no processo
precário de educação do nosso povo. Então esse é o grande desafio que o país tem. O senhor estava falando que a escola é chata por quê? A escola é chata porque ela não faz sentido. Nós temos uma geração hoje, eu estava falando da minha história, né, que é a história talvez de muitos de nós, de alguém que foi educado pela família para dizer o seguinte: eu preciso ter um emprego para ter uma estabilidade, para ter uma carreira, para ter um bom salário, para eu me aposentar, até para eu crescer na minha carreira, para eu me aposentar e, em tese, ser feliz. Isso foi o que foi me passado na minha geração. Se você conversar com o jovem de 16, 17, 18 anos hoje, ele troca tudo isso, carreira, salário, estabilidade, diploma, por algo muito mais profundo do que nós tínhamos na nossa época, com 17, 18 anos. Se chama significado. Significado. Hoje, se você conversar com o jovem, você fala o seguinte para ele, você começa a conversar com ele, ele troca tudo se tiver para ele algo que faça sentido. Sentido, significado. Eu troco carreira, eu troco salário, por isso que a gente tem dificuldade de entender a juventude. Porque é muito mais profundo do que foi na minha geração. Porque quando ele fala que ele só faz algo que lhe dá significado, que lhe dá sentido, isso tem a ver com um sentimento de felicidade. Eu faço aquilo que me dá felicidade. Eu quero fazer aquilo que me dá felicidade, não aquilo que me foi imposto. Então eu troco tudo isso por algo que me faça sentido. Se a gente não enxergar a partir da ótica do aluno, desse jovem, a gente fica trazendo coisas prontas, receitas prontas para algo que não faz sentido para ele. E aí o que ele passa a achar? Que aquilo não faz, que aquilo não, para ele não motiva. Então ele diz, como eles dizem, que a escola é chata. É uma dessas receitas prontas seria o ensino integral, que muitos estão reclamando ou não? Como que o senhor vê a questão do ensino integral médio? Eu sou favorável ao ensino integral. Eu acho que isso é uma grande saída. Os grandes países que avançaram na educação, eles mostram que o ensino integral deu certo. Agora, a diferença não é você implantar o ensino integral. A diferença é se eu vou implantar dialogando com os alunos. Isso. Como é que eu vou entender? Faltou diálogo, porque é isso que tem muito em educação. Você pega os grandes técnicos de educação, essas pessoas que são muito bem formadas, preparadas, o que eles dizem? Não, a gente está aqui para os alunos, a gente está aqui pelos alunos. É diferente você estar para eles, você estar por eles, é diferente de você estar com eles. Fazer com faz toda a diferença. Quando você chama o aluno para discutir com ele algo que vai impactar na vida dele e ele se sente partícipe da decisão, isso faz toda a diferença. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente esteve na Secretaria da Educação do Estado, eu fui prefeito de Botucatu. E lá nós lançamos um projeto chamado Orçamento Participativo Jovem. A gente dava um recurso para os grêmios estudantis decidirem o que fazer na escola. Uma boa ideia. Para os grêmios estudantis. E o aluno que até então... Porque qual que é o menino que quer disputar uma eleição de grêmio? Eu fui presidente de grêmio estudantil. O menino que quer disputar uma eleição de grêmio, ele tem um monte de ideia para a escola. Aquele grupo tem um monte de ideia para a escola. Quando eles ganham as eleições, eles não conseguem fazer nada, porque não tem recurso. Porque às vezes o diretor da escola não permite eles ousarem, fazerem alguma coisa diferente. Então vira uma frustração. Ele vai lá, ele pratica um exercício importante de cidadania, quer disputar uma eleição, quer concorrer, quer representar os alunos, aí vira uma frustração porque ele não tem meios para realizar algo na escola que ele sonha junto com seus pares ali. E aí, diante disso, a gente falou, poxa, vamos fazer com os alunos, vamos ouvir os alunos? E aí a gente separou lá R$5.000 por grêmio estudantil para cada escola. É uma grana boa. E nós, principalmente para eles. Você falou tudo, Concon. Então, aí a gente fez isso em Botucatu e nós levamos essa experiência para o Estado. No Estado de São Paulo, vocês sabem, aproximadamente 5.000 escolas. Então, nós pegamos R$5.000, 25 milhões de reais, nós pegamos do cofre da Secretaria de Estado da Educação e demos na mão dos alunos, para os alunos decidirem o que fazer com aquele dinheiro dentro da escola. Sabe o que falaram? O João Cury é louco, o Márcio França é louco, como é que vai dar dinheiro na mão dos alunos, se os alunos vão beber, se os alunos vão fazer isso, vão fazer aquilo. Para você ter uma ideia, foi um problema seríssimo. Nós confiamos que aquilo ia dar certo. E aí, nós demos R$5.000 por grêmio estudantil para todas as escolas do Estado. Você precisa ver, aqui em Olímpia, os alunos receberam também. Você precisa ver cada coisa fantástica que foi feita, que foram feitas pelos alunos. A pescar, né? Aí, o que acontece? O aluno passa, com esse recurso, ele passa a ter uma outra percepção da escola. Né? Ele passa a discutir a escola dele. Ele fala, olha, está faltando isso, está faltando aquilo. Ele vê que está valendo a pena, né? Exato, porque ele passa a fazer parte do processo de decisão.
A Ele escola passa é dele. a ter... com 5 mil reais, o dinheiro é o de menos. E eu falava isso, com 5 mil reais você não vai fazer grandes coisas numa escola. Não vai. Mas Não vai mostra fazer. a vontade, Mas né? mostra a vontade, mostra que você olhou para ele, deu condições para ele participar da discussão, para ele fazer alguma mudança que eles, alunos, desejam. Você aproxima a escola do aluno. E aí a escola passa a fazer o quê? Sentido para ele. Agora, João Cury, você que é um grande especialista em educação, um dos grandes especialistas da educação no Brasil, como você vê essa questão que está muito em voga agora, inclusive sendo debatida em Brasília, a questão da educação em casa? Eu sou contrário. Eu sou contrário. Primeiro porque eu acho que assim, essa discussão são poucas pessoas que se interessam por ela. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem um estudo feito que no estado de São Paulo hoje, para vocês terem uma ideia, quem tem interesse nesse tema ou pessoas que querem discutir esse tema, não passa de 15, 20 mil pessoas. No estado de São Paulo, 15, 20 mil pessoas. Ou seja, às vezes a gente está parando para discutir o Congresso Nacional, que tem tantas coisas muito importantes para serem discutidas, está discutindo algo que é residual, ou seja, que é secundário, que não é prioritário. Esse é o grande problema que a gente tem hoje. A gente está discutindo coisas que não acho que são as coisas que mais atendem aos interesses da população. Será que hoje esta pauta é a pauta prioritária da educação, o homeschooling? Homeschooling é a oportunidade do pai poder ensinar o seu filho na casa e o filho não mais ir para a escola. Eu vou dizer para vocês uma coisa, está comprovado... Não é a mesma coisa. Exato, está E se com a comprovado... escola já está difícil, imagine Ô, Julião, deixar por conta da casa eu vou te dos dizer pais, uma né? coisa. Primeiro, você ensinar um filho, do ponto de vista educacional, do ponto de vista cognitivo, Não você é fácil, passar... né? Não é fácil. Por isso que você tem pessoas especializadas. Um professor formado em pedagogia, o pai é um grande formador. Ninguém vai ser alguém melhor se não tiver uma formação dentro de casa. Isso é indiscutível. Mas esta formação dentro de casa, ela sozinha, ela não resolve. Você precisa de especialistas, pessoas que estão formadas, que estudam para fazer aquilo que fazem. Resumindo, o Brasil não está preparado para isso ainda, assim, né? os pais não estão preparados. Eu tenho um amigo que é muito crítico da educação pública, muito crítico. Deu 45 dias de pandemia, um dia ele me ligou e falou assim, João, eu não vejo a hora de acabar essa pandemia logo e as crianças voltarem para a escola. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu não aguento mais, eu tenho 2, Verdade. eu estou com os meus 2 filhos em casa, estou ficando louco. Porque todos nós, no começo da pandemia, quem tem filho pequeno, teve que ser um pouco professor. Teve que acompanhar a vida escolar das crianças, teve que se dar ali com as tarefas e tal, com aquelas crianças que tiveram acesso às tecnologias, porque a maioria das crianças, principalmente de periferia, não tiveram acesso. Porque o pai não tem banda larga, não tem o telefone celular, não dá para 2, 3 filhos usar, que essa é a realidade da grande maioria. E daí esse pai virou para mim, meu amigo, falou, não vejo a hora de voltar às aulas porque eu não aguento mais essas crianças em casa. Eu falei, você está vendo, agora você vai dar valor para o professor de escola pública. Porque professor de escola pública, ele está, não é há 45 dias cuidando de criança, ele está há 20, 22 anos cuidando, não é de 2. Porque aquele pai, ele não estava mais aguentando em 45 dias cuidar dos dele. Você imagina você cuidar do filho dos outros, Julião? Imagina você cuidar, e não de 2, mas de 30, 35 alunos numa sala de aula por 20, 22 anos, onde um é deficiente e você não tem todas as condições para atender aquele aluno. Falta auxiliar de apoio, falta profissional, falta formação. Onde você tem um que é hiperativo, o outro é deficiente, o outro tem tal demanda, e a escola não oferece isso, e esses professores, esses educadores estão lá, todos os profissionais da escola estão lá cuidando de 30, 35 por sala de aula nas condições que a gente sabe quais são, que não são as melhores. E essas pessoas fazem disso um sacerdócio. É um sacerdócio que essas pessoas fazem disso. Como é que um pai e uma mãe vai dar conta de fazer isso em casa, muitas vezes com as tarefas diárias que toda a família tem? Essa criança não vai conseguir ter a formação adequada. E tem um outro problema seríssimo. Na escola, você aprende a se socializar com as outras crianças. Isso é pedagógico. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você se relacionar com o colega do lado. Sair da você bolha. sair da bolha. Como é que o seu filho, ficando na sua casa 24 horas, vai se comportar depois de 5, 6 anos? Como é que ele vai se relacionar com os outros sem ter tido
durante uma fase da vida dele, o contato com os colegas de escola. Porque você, provavelmente, é o que você é, também porque você é fruto das relações que você teve quando você foi um aluno numa escola, que você tinha... Quem de nós não teve os grandes amigos? Quem de nós não jogou futebol? Quem de nós não brincou na escola, não fez aqui? E isso foi formando a nossa personalidade. Foram os foi nossos influenciadores. Aqueles que nos influenciaram. Exatamente. Isso desenvolve competências e habilidades que são fundamentais. Você lidar com o outro, você desenvolve competências e habilidades que a gente leva para o resto da vida. Você aprende a fazer trabalho em equipe. Hoje você trabalhar em equipe é um desafio. É um desafio. Onde a gente aprende isso? Em escola, com mais de 20, 30 alunos ali, você aprende a trabalhar em equipe. Quando você vai para a quadra esportiva da escola, você aprende a respeitar a regra. Você aprende a se relacionar com o outro. E porque o esporte oferece não tem isso. Em casa vai ter isso? Não. Não vai ter. O senhor, como pré-candidato a deputado federal, um especialista nessa área da educação que nós do estado de São Paulo todos sabemos, o que o senhor pretende, o que o senhor pensa em termos de melhorias para essa área? Eu acho. No geral, assim, as principais Eu coisas acho que A que devem prioridade ser... número as um em prioridades, relação à educação. Eu acho que hoje é cuidar de quem cuida desses alunos. A gente tem um olhar muito... Valorizar o professor. E isso não pode ser discurso, porque isso todo mundo fala. Mas na prática, isso acontece muito pouco. E valorizar professor não é só salário. Salário é uma das formas. Se você conversar com os professores, porque tem gente que reduz esse tema da valorização do professor só do ponto de vista salarial. É óbvio que os professores... E não é só professor. Eu falo para você dos educadores. Quem faz a merenda é um educador. Quem limpa a escola é um educador. Quem está na sala de aula é um educador. Então nós temos que ter um olhar mais generoso, mais amplo para quem lida com os alunos. Senão Cada um tem o seu valor, né? E todos trabalham pelo mesmo objetivo, que é a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Então essas pessoas precisam ser valorizadas, porque essas pessoas cuidam de gente. E cuidar de gente hoje é o grande desafio da humanidade. Cuidar das pessoas, olhar para as pessoas é o grande desafio da humanidade. Então vamos lá. A prioridade número 1, como pergunta o nosso amigo Concon, é valorização do profissional. Dos educadores. Independente de ser o professor. Exatamente. E a valorização não é só salarial. É você, por exemplo, dar condições dele ser professor só de uma escola e não ter que fazer esse professor para poder ter um salário digno, dar aula de manhã no estado, dar aula à tarde na prefeitura, à noite vai dar não sei aonde, pega estrada, paga pedágio para dar aula lá, para dar aula aqui, para conseguir ter um salário digno no final do mês. Jornada única, ou seja, está comprovado que o professor que é professor só de uma escola, ele cria vínculo com o aluno. Ele cria vínculo, porque eu que sou professor, vamos imaginar que você tem que dar aula em 7, 8 escolas, 2 horas aqui, 3 horas ali. No final do ano você não consegue nem saber o nome dos alunos. Verdade. Você não cria vínculo. E este vínculo, professor e aluno, é fundamental Antigamente para o processo. tinha no nosso tempo. Tinha. A gente levava a maçã para professor. Ela te conhecia pelo nome, sabia quem era a sua família, onde você morava, quem era a sua mãe. Hoje não, porque é muito impessoal, porque hoje o professor tem que dar aula em 3, 4 escolas para ter um salário digno. Então a gente precisa trabalhar nesse sentido. Esse é um grande desafio que o país tem. Nós estamos avançando. Também não é verdade que está tudo uma porcaria. Não é verdade, nós avançamos. Mas é só a gente pegar os índices, né, de avaliações que nós temos por aí para ver que a gente avançou muito pouco. Porque a gente ainda não priorizou áreas que precisam ser priorizadas. Então, a prioridade número 1 seria a valorização do profissional, do educador. A número 2 é colocar o aluno no processo de decisão das decisões que as escolas têm que tomar e, geralmente, os alunos estão à margem dessas decisões. E fazer ele gostar do que ele está fazendo, claro, e na aula. Tornar a escola um ponto de atração. Eu tenho que ter vontade para ir para aquele lugar, de ir para aquele lugar. Eu tenho que falar, puxa, lá eu vou encontrar meus amigos, lá eu vou ter uma aula com o professor. Vou ter isso, significado, sentido. O sentido, quando ele fala isso me faz sentido, isso me dá significado, o que ele está querendo dizer? Isso me dá um sentimento de felicidade. Então você ir para a escola não pode ser porque você é forçado, porque meu pai quer, porque a sociedade me impôs isso, tem que ser algo que me dê um sentido. Ou seja, eu vou para aquele lugar porque aquilo me faz sentido. Então a gente precisa resgatar isso no nosso alunado. Uma terceira prioridade é investimento, por exemplo, em tecnologia. Né? Por exemplo, em tecnologia. As escolas hoje, né, as escolas públicas, é importante a gente lembrar que mais de 80% dos nossos alunos estão em escola pública. Então, quem defende a escola privada, eu respeito,
mas a gente tá defendendo uma pequena parcela da população. A grande parcela dos nossos alunos estão na escola pública. Então nós temos que defender a escola pública. Inserir a tecnologia, né? A tecnologia é meio, mas ela é importante, porque você vê hoje, né, o ensino híbrido, o ensino à distância, está aí, ele veio para ficar. Agora, quem é que tem acesso? Está implantando. Híbrido. Tive com o prefeito Fernando, está colocando tablet, então os alunos hoje têm acesso. Se você tiver um tablet, você dá um Google, você encontra uma série de respostas. Isso é acesso. Né? Até porque é o seguinte, se o mais pobre não tiver condições de ter este acesso, a gente vai aumentar a distância, a diferença que já existe entre o aluno de classe alta do aluno de classe baixa. Então, essa tecnologia é fundamental. Nós temos que investir em tecnologia para que os alunos das camadas mais pobres da população tenham acesso, tenham os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. Isso é fundamental e para isso precisa de investimento. Certo. Nesse quesito educação, o senhor gostaria de fazer mais alguma colocação que nós não perguntamos? O que eu quero dizer é que a gente precisa, como sociedade, sair do discurso e colocar em prática esse discurso que todos usam, principalmente em ano de eleição. O que a gente mais vê hoje, Julião, em época de eleição, é as pessoas dizerem o seguinte: olha, a prioridade é saúde, educação e segurança. Não é verdade? Isso já é um clichê. É um clichê. Todo mundo diz isso. E todo mundo diz isso nos anos eleitorais. E por que a gente não consegue avançar? Essa é a pergunta. Se todo mundo reconhece que isso é prioridade, por que a gente não avança? Por que o país hoje, o Brasil ainda hoje, é um dos piores países avaliados no PISA, que é uma avaliação internacional? Por quê? Porque a gente não sai do discurso para a prática. Todo mundo concorda, todo mundo fala que é importante, mas na prática a gente vê que não acontece. Faltam pessoas capacitadas Falta. também. Eu acho que falta se colocar no lugar do outro. Sabe, se colocar no lugar do outro. O Concon, eu hoje, depois de um pouco mais de 10 anos de vida pública, eu já acreditei quando eu fui mais jovem que ser de direita, ser de esquerda, ser de centro significava alguma coisa. Hoje eu não acredito mais nisso. Verdade. Hoje eu não acredito mais nisso. Prática, eu estou pouco me lixando se a pessoa é de direita, se ela é de esquerda ou se ela é de centro. O que eu quero saber é se nós vamos recuperar a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. A gente só vai transformar a sociedade o dia que a gente tiver a capacidade de resgatar a nossa capacidade de sonhar o sonho do outro. Certo. De lutar a luta do outro. De sentir a dor do outro e sentir como se fosse a própria dor, a própria luta e o próprio sonho. Se a gente fizer isso num processo educacional, de enxergar o problema do aluno, de enxergar o problema daquela escola, daquele território onde ela está inserida, daquela família que eu dialogo e preciso dialogar com ela. Se a gente não enxergar, por mais que a gente faça, nós não vamos chegar no objetivo. Nós não vamos chegar. Então, quando eu falo de empatia, de se colocar no lugar do outro, é fazer isso com a família e buscar enxergar a família e se colocar no lugar da família. Quando eu falo em fazer isso, é olhar para o professor e tentar se colocar no lugar do professor. É olhar para o aluno e tentar se colocar no lugar daquele aluno. Né? Este processo de empatia é fundamental na educação. Sem isso, a gente pode investir milhões, como nós investimos, porque hoje, nas prefeituras, a secretaria mais rica que tem é a Secretaria de Educação, né? Ou seja, dinheiro tem, né? Os desafios estão colocados e a gente não consegue avançar. Qual é a resposta? Muito provavelmente porque a gente não consegue ter empatia. A gente olha para o próprio Decisões de gabinete. Decisões de gabinete de pessoas que estão no ar-condicionado, longe da vida real. Em educação tem um lugar que é sagrado, é a sala de aula. Se alguma mudança tiver que acontecer, é lá que tem que acontecer, não é no gabinete do secretário. Eu já fui secretário de Estado. Você vai lá na Praça da República, parece um castelo, a Escola Caetano de Campos. E tem pessoas que se encastelam mesmo. Elas vão se encastelando, porque o poder é isso, o poder é perverso. O poder é traiçoeiro. A pessoa chega num determinado status, ele vai se sentindo um rei e vai se encastelando. E vai ficando com meia dúzia de assessores que só falam o que ele quer ouvir. Só fala o que ele quer ouvir. Aí ele sai na rua, quase apanha, não sabe por quê. Sabe por quê? Porque está longe da vida real. Está longe da vida real. E em educação, a vida real é lá no chão da escola. Sai do gabinete, tira a gravata, o ar-condicionado e vai lá no chão da escola para ouvir as pessoas. Vai lá para ouvir. Vai lá para ouvir as pessoas. Vai lá no chão da escola para ver quem está lá e ouvir essas pessoas. Eu fiz isso quando eu fui secretário. Eu vim aqui em Olímpia, vim em Rio Preto, a gente foi ouvir as pessoas. Aí você vai conhecer o mundo real. Porque senão você fica encastelado na Praça da República, nesses gabinetes que tem por aí, e querendo adivinhar o que é bom para o povo. Querendo adivinhar o que é bom para os alunos. Vai errar. Certo. Vai errar porque não conhece o mundo real, a vida como ela é.
Né? E é aí que eu acho que é o grande desafio do gestor público e na área da educação do gestor educacional. É sair do gabinete, ir lá no chão da escola, na sala de aula, onde a mudança tem que acontecer, é onde as coisas acontecem, ir lá dialogar com esse pessoal, para pegar a temperatura, pegar o pulso do que está acontecendo. Aí você volta e fala, olha, eu vi isso, ouvi isso, senti isso, me reclamaram disso. Aí você volta com essa bagagem e aí você começa a formular políticas públicas que atendam à real necessidade das pessoas. E essa é a mensagem que o senhor está levando, não só em Olímpia, trazendo, como nessas suas visitas. Exatamente. Eu estou dialogando muito com as pessoas, ouvindo bastante as pessoas, até porque eu digo o seguinte, que errar é inevitável. Onde está o homem, está o erro. Onde está o homem, está o erro. Mas a gente pode errar menos. E como que a gente erra menos? Quem ouve mais erra menos. Quando a gente ouve e escuta, ninguém mais aguenta político, liderança, gestor, que quer adivinhar o que é bom para o povo. Deixa o povo dizer o que é bom para ele, meu Deus do céu. Certo. Deixa o povo dizer. Mas então não precisa de político? Claro que precisa, porque daquilo que o povo pede, sonha, para transformar em realidade, precisa da política. Porque daí precisa, às vezes, de dinheiro, às vezes precisa de legislação, de lei para isso, às vezes precisa de articulação. De gestão. Não, de gestão. Então também não é só sonhar. Para transformar, às vezes, aquilo que se sonha, aquilo que o povo sonha, pede e requisita, daí precisa vir para a política poder criar as condições para que aquele sonho se transforme em realidade. Mas eu não tenho que adivinhar o que é bom para o povo. Deixa o povo dizer o que é bom para ele. E nós, políticos, então não precisa de político? Precisa. Porque daí, pegando aquilo que o povo diz, solicita, requer, a política trabalha para transformar em realidade. Hoje eu acho que não tem mais como fazer gestão pública divorciado dessa realidade. Senão a gente vai ficar fazendo gestão pública de gabinete, né, e nós vamos errar. Certo. João Cury, você com a experiência, a bagagem que você tem como ex-prefeito de Botucatu por 2 mandatos, né, isso, secretário de Estado da Educação, além dessa seara da educação, o senhor como pré-candidato a deputado federal, em quais outras áreas o senhor pensa em atuar também, além da educação? É muito importante isso. Ô, Julião, uma coisa que eu vi muito de perto e que me incomoda demais, porque eu também passei por isso, então isso não é culpa dos outros, eu também senti isso. Em gestão pública, eu aprendi uma coisa, que se você não aprender rapidamente a separar o urgente do importante, o urgente te consome. E o que transforma, às vezes, não é o urgente. O urgente você precisa cuidar, porque o urgente derruba o prefeito, o buraco derruba o prefeito, a falta de remédio derruba o prefeito. Né? Essas coisas do dia a dia da população. Mas isso você tem que ter um olhar. O que você não pode é deixar isso te consumir e consumir o seu mandato. Porque às vezes você deixa aquilo que é estratégico, aquilo que é importante, que tem um prazo de maturação maior, mas é aquilo que transforma para sempre uma situação ou uma cidade ou uma região. Então, uma coisa que eu percebo que é um desafio para os gestores públicos, por exemplo, é exatamente ter essa clareza, o que é urgente e separar o urgente do importante. Eu tive agora discutindo com o prefeito Fernando, ele estava me falando do aeroporto aqui de Olímpia. O aeroporto não é uma coisa da urgência da cidade, mas é uma coisa importante para a cidade, estratégico para a cidade. Uma cidade que tem um aeroporto e condições de viabilizar um aeroporto, isso pode se tornar um legado fundamental para os próximos 20, 30, 40 anos aqui para Olímpia. Você ter um aeroporto comercial, um aeroporto que serve de eixo de desenvolvimento não só para Olímpia, para a região, isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, o bom gestor, o bom político é aquele que cuida desse urgente, dessa demanda imediata, dessa demanda que todos nós temos, mas também que não perde de vista as questões estratégicas, as questões que impactam e mudam a história de uma cidade. Eu vou dizer para você o seguinte, o desenvolvimento, um tema que eu estou trabalhando muito, porque estudei muito para isso, é o desenvolvimento regional. O que acontece? Nós fomos educados politicamente, eu acho que o Concon vai entender o que eu estou dizendo, nós fomos educados politicamente para competir uns com os outros. Verdade. Não é verdade? Se Barretos tem, Olímpia tem que ter. Se Rio Preto tem, por que Votuporanga não tem? Por que esse tem ou não tem? Nós somos educados para competirmos politicamente. Os municípios competem entre si. E a palavra de ordem hoje não é competição. A palavra de ordem hoje é cooperação. O que você tem, que eu não tenho, e nós podemos fazer junto. Exatamente. O que eu tenho, que você não tem, e nós podemos fazer junto. Porque o desenvolvimento é regional.
O desenvolvimento não é local. Eu tive a oportunidade de estudar na Itália, em Bolonha. Eu estudei lá na Universidade de Bolonha. E eu caminhava, às vezes, indo embora da universidade com um professor. E esse professor, eu perguntei para ele um dia, professor, por que o norte da Itália é tão mais rico do que o sul da Itália, diferentemente do Brasil? É que é o contrário. E ele disse que lá no norte da Itália, eles têm o hábito político, o comportamento político de se consorciarem. Então eles têm uma demanda, os municípios criam consórcios intermunicipais, até porque as cidades são pequenas, e eles sozinhos eles não conseguem superar as demandas e os desafios que eles têm se eles fossem atuar sozinhos. Então o que eles fazem? Tem problema na saúde, eles criam um consórcio, uma instância regional de discussão e vão até o governo central para buscar recursos e viabilizar as coisas que ali a região precisa na área da saúde. Sabe o que nós fazemos aqui? É cada um correndo para o seu lado, cada um olhando para o seu umbigo. O prefeito vai para São Paulo, vai atrás de resolver o problema dele. Ninguém tem a generosidade de falar, olha, isso aqui é um tema regional, vamos unir a nossa região em torno desse tema? Vamos unir a nossa região? Ah, mas isso vai ser em Olímpia. Não tem problema, mas é um equipamento que vai atender a região. É uma demanda regional. E os prefeitos se unirem em torno disso. A gente não faz isso. A gente fica cada um correndo atrás de uma migalhinha para o seu município, para o seu umbigo, porque nós fomos educados a competir politicamente e não cooperar. Isso que o senhor fala é mais ou menos igual ao programa Melhor Caminho, que as máquinas são compradas em cooperativas e ajuda todos os municípios. São os consórcios, são os consórcios intermunicipais. Nós temos que estimular mais consórcios nas diversas áreas. Hoje, praticamente todas as áreas de atuação do poder público, elas são regionais. A saúde é regional. O cara está aqui hoje em Olímpia, ele precisa de uma cirurgia de alta complexidade, ele tem que ir para Rio Preto. Ele tem que ir para Rio Preto para fazer lá, né, para ser atendido lá no hospital de base. Hoje, na área do meio ambiente, né, a gente está falando aqui, nós falamos da Tereossa. Hoje a usina está aqui, mas a cana está no município do lado. Né? O rio, ele nasce num município e passa dentro do outro. Já é regional. A segurança pública, o bandido está de manhã numa cidade, Julião, você é uma referência em segurança pública. Não é regional? Não é um tema regional? Adianta Olímpia se fortalecer na área da segurança se os municípios vizinhos não se fortalecerem? Adianta alguma coisa? Não adianta. O bandido está de manhã numa cidade, à tarde em outra e à noite em outra. E ele vai ser preso em outra. Entendeu? Então, quer dizer, se a gente não entender a lógica do desenvolvimento regional, a gente vai ficar competindo um com o outro. E a lógica do desenvolvimento regional troca a palavra competição pela palavra cooperação. O que nós podemos fazer junto? E fazer juntos, trabalhar juntos. Os prefeitos, às vezes, não têm tempo para isso. O que cabe ao deputado federal, ao deputado estadual, é virar para o prefeito e falar, prefeito, a gente sabe que o urgente consome o gestor público. O urgente é essa demanda que a gente falou aqui. Ele quer verba, ele quer emenda, ele quer... E ele também quer... Ele tem os desafios aqui que fazem com que ele entre nessa loucura que olha, é o vereador que chegou, bateu na porta, pediu isso. Deputado em deputado. O deputado tem que fazer o quê? Fala, gente, uma vez por mês, vamos sentar para discutir o importante? Chama os prefeitos da região, vamos discutir o estratégico. Eu vou dar um exemplo que nós fizemos em Botucatu e se tornou uma política pública no Estado. No Estado. O Estado usou o modelo que nós fizemos em Botucatu e usou para o Estado de São Paulo. Eu era prefeito, o Botucatu tem um hospital das clínicas da Unesp que atende 80 municípios. 80 municípios. Gigante. E eu andava lá para fazer reunião no hospital, para falar com o diretor do hospital, quando eu era prefeito. Eu chegava na porta do hospital, no jardim do hospital tinha ônibus de Coronel Macedo, de Avaré, de Taquarituba, de Cerqueira Serra, que são as cidades ali que se servem daquele hospital. A pessoa comia sentada que nem cachorro no chão. O cara sai 4h30 da manhã da cidade dele, Julião, ele sai 4h30, 5 horas da manhã da cidade dele para conseguir uma consulta, um exame lá no Hospital das Clínicas. O prefeito dá a ambulância, dá o ônibus, mas não consegue dar o lanche. Não consegue dar o lanche. Sabe o que acontecia? Ele passava o dia com uma bolachinha, com uma maçã. Ele pegava um guardanapinho igual esse aqui, estendia no chão ali do jardim do hospital e passava o dia esperando a consulta dele com uma bolachinha. Passava fome na porta do Hospital das Clínicas lá de Botucatu. Passava fome. E aí o que foi feito? Entendeu? Aí eu olhei para aquilo e falei, gente, não é possível. E eu já tinha 4 anos de prefeitura. Então eu também era culpado. Falei, gente, não é possível que esse povo vai comer no chão que nem cachorro, né? E passar fome na porta do hospital aqui, que é um dos melhores hospitais do interior de São Paulo. Hospital das Clínicas.
de Botucatu, que é o Hospital da Unesp, da Faculdade de Medicina da Unesp, que é uma das faculdades mais concorridas em medicina do país. Não é possível, temos que fazer alguma coisa. Aí começamos a pensar, vamos montar um bom prato aqui dentro do Hospital das Clínicas. O hospital fica num distrito a 7 quilômetros de Botucatu. 7 quilômetros. Chama Rubião Júnior. Aí falou, vamos montar um bom prato lá, vamos atrás do governo do estado. Fomos atrás do governo do estado, o governador Alckmin pegou e falou, João, a ideia é boa, só que é o seguinte, Bom Prato é só para cidade com mais de 200 mil habitantes. E Botucatu não tem mais de 200 mil habitantes. Então, se eu abrir exceção para vocês, como é que nós vamos fazer? Mas, governador, não é para nós, é para a população que vem de fora, né, e que se serve do hospital. Vocês terem uma ideia, 10, 15 mil pessoas por dia que vão lá para o hospital de Botucatu. Motivo doença. Doença, ninguém vai porque gosta, vai porque quer e ainda vai passar fome. Não é possível. Aí, não dá, se tiver exceção, bom, voltamos, começamos a chamar a turma da região, os prefeitos, vereadores, sociedade civil, Rotary, Lions, todo mundo. Envolvemos a região. Qual é o partido? Não interessa o partido. Você acredita na causa? Você acredita nessa causa? Pô, claro que eu acredito. Então, vamos embora. Se você é do PT, você acredita? Vamos embora. Se é do PSDB, vamos embora. Se é do MDB, vamos embora. Isso é uma causa, não é o partido. E começamos a envolver a região. Sabe quantas assinaturas nós pegamos? 40 mil. Pegamos 40 mil assinaturas, colocamos numas caixas e levamos para o Palácio dos Bandeirantes. Chegamos lá, o governador falou, mas o que é isso? O governador, são 40 mil pessoas pedindo para o senhor o Bom Prato lá em Rubião Júnior. 40 mil pessoas de várias cidades pedindo para o senhor para instalar um Bom Prato dentro do Hospital das Clínicas de Botucatu para atender toda a região. Falei, agora eu não tenho mais como negar. Vai lá para você ver. 1.500 refeições por dia. Hoje o povo come sentado à mesa, porque a gente não é cachorro para comer no chão. Exatamente. Come sentado à mesa, um prato de comida decente, porque tem até nutricionista, um copo de suco e uma sobremesa. Hoje está lá. Sabe o que aconteceu? Lançaram, com essa iniciativa, criou-se o primeiro Bom Prato Saúde. E sabe onde foi feito o outro? Aqui em Barretos, no Hospital do Câncer. É só sei lá que está lá o segundo. Estão construindo o terceiro dentro do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Dentro do Hospital das Clínicas estão lá o terceiro. Começou lá. Isso só deu certo por quê? Porque todo mundo deixou os seus interesses de lado, as picuinhas de lado, e todo mundo abraçou uma causa regional. Né? Abraçou uma causa regional. Deu certo. Deu certo. Isso nós temos que fazer aqui. Nós temos que fazer aqui. Eu estou discutindo isso com alguns municípios, porque aqui acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Você tem o Bom Prato perto da rodoviária, só que essas pessoas que vão lá no hospital de base e passam fome lá na porta do hospital do base, poderiam muito bem, né, ter restaurantes populares, porque são pessoas que vêm da região inteira. Né? E em outros lugares, acabou de fazer aqui em Barretos. Talvez não tenham dinheiro nem para ir lá na rodoviária. Né? Exato. Agora, qual que é o grande diferencial, Julião? Esse restaurante é R$1. E R$1, o cara sai de madrugada da cidade dele, 5 horas da manhã, ele põe uma moedinha de R$1 no bolso e ele sabe que com R$1 pelo menos fome ele não vai passar. Verdade. Ele não vai passar. Então isso faz toda a diferença. João Cury, a mensagem para a população de Olímpia e toda a região que o senhor deixa como pré-candidato a deputado federal, ex-prefeito de Botucatu, autor dessa ideia maravilhosa, o Bom Prato Saúde, qual a mensagem final que o senhor deixa para toda a região? E já emendando, o eleitor brasileiro, ele tem talvez, eu não diria assim um preconceito, mas quando fala em político, é corrupção e tal. Eu sei que uma das suas bandeiras é a corrupção. Como que o senhor vai levar essa mensagem para que o eleitor acredite de fato? Olha, primeiro eu acho que a gente não pode generalizar. Né? Tem gente boa e tem gente ruim em todos os lugares, na política também. Na política também. Eu acho que a gente precisa qualificar melhor o debate, senão parece que todo mundo está mal intencionado, todo mundo só quer levar vantagem. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o que eu deixo de mensagem é que assim, nós não podemos perder a esperança. Tem muita coisa boa acontecendo por aí. É pegar as boas práticas, as coisas boas que aconteceram em Olímpia, que mudaram a história da cidade, levar essas ideias para outros lugares. Porque às vezes aqui as pessoas já passaram por uma dificuldade que a cidade vizinha está passando e ela não sabe como resolver e já foi resolvido aqui. A gente não precisa inventar a roda. Né? Então é pegar as boas práticas que acontecem por aí e disseminar essas boas práticas. Tem muita gente boa fazendo coisas boas, fazendo coisas legais. E é enaltecer isso. Esse é o papel da imprensa também. O papel da imprensa também é valorizar as boas práticas, as boas coisas que acontecem por aí. Então eu acredito nisso. E é renovar essa esperança. Esse ano é um ano de renovação de esperança. É um ano de eleição, onde a gente vai para a urna. O sentimento que o eleitor carrega
no dia do voto é o sentimento da esperança. É o sentimento da esperança. Então nós temos que ir para a urna com o sentimento da esperança, não com raiva, não com ódio, não com a desesperança, mas que dias melhores virão, e virão, se Deus quiser. O melhor de nós sozinho é pior que todos nós juntos. O melhor de nós sozinho é pior que todos nós juntos. É nos unirmos, deixar de lado as picuinhas, deixar de lado aquilo que nos distancia e buscar valorizar aquilo que nos une. É isso, é como um casamento. Como um casamento. Quando a gente casa com alguém, a gente não está casando com alguém que pensa 100% como nós. A gente está casando com alguém e está dizendo o seguinte: nós estamos valorizando aquilo que nos une, em que pese termos algumas diferenças. Eu acho que é isso que o país precisa hoje, Concon. As pessoas têm divergências? Têm. Mas em vez de valorizar quais são as suas diferenças, vamos valorizar o que nos une, o que nos aproxima e buscar encontrar consenso nisso, nesse jeito. Então eu acredito muito que com essa reflexão a gente avança. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui para a população de Olímpia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe.